Salve, salve! Pontualmente às 21 horas, vamos dar início aos trabalhos. Agora tá frio, hein? Mas hoje vai esquentar, hein? Vambora! Eu posso provar a verdade a essa gente, como eu sou da mocidade independente. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente, como eu sou da mocidade independente. E mais boa noite meus senhores, sambistas e compositores, e até mesmo bacharel. Sambar é o meu ideal, sou natural lá de Padre Miguel, sou do tempo do Distrito Federal. Quando o Rio de Janeiro era a capital. Sou carioca da gema, nascido num berço de bamba, na capital do samba. Salve, salve! Sou carioca da gema. Fala, Anderson, aí, nossa mocidade, filho. Aí, volta pro tamborim, Bruno. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente, como eu sou da mocidade independente. Mostrando a minha identidade, eu posso provar. Ah, minha vizinha, você me abandonou. Como eu sou da mocidade independente. E mais boa noite meus senhores, sambistas e compositores, e até mesmo bacharel. Sambar é o meu ideal, sou natural lá de Padre Miguel, sou do tempo do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro é eterna capital. Sou carioca da gema, nascido de um berço de bamba, na capital do samba. Sou carioca da gema, nascido num berço de bamba, na capital do samba. Já começa assim, filho, pra você entrar no clima. Assim que é bom. Vem a bateria, enfim. Boa noite a todos. Lá fora tá frio, mas a gente começa a esquentar aqui, ó. Vê que o clima já vai outra história, né? O bacana do samba é que, na verdade, é um ritmo musical, além de ser a identificação do nosso, né? Principalmente do carioca, é uma questão de que contagia, né? Assim, muda o aspecto da pessoa, o clima, o sentimento, por mais que seja, principalmente comunidade, as pessoas mais carentes, que são as que fazem a base de uma escola de samba, vivem uma série de mazelas, mas houve um samba desse aqui, filho. Enfim, aí as coisas funcionam. Vamos lá. Para vocês que estão presentes aí, estão chegando, eu tenho a honra, né, de falar com o professor Leonardo, coordenador, né? Não é só professor, coordenador Leonardo Amato. Enfim, bom, vou tentar lembrar das coisas todas que você me disse, né? Bom, além de coordenador lá da Universidade Veiga de Almeida, qual eu sou funcionário, né? Eu sou seu funcionário. Você é mestre em gestão de economia criativa, que é o papo que a gente vai desenvolver hoje nessa noite, e principalmente por conta do livro que você acabou de lançar aí há poucos dias, né? Os novos olhares sobre nossa economia criativa. Em especial, a gente vai aí poder percorrer essa interface carnaval, cultura, arte, tecnologia, renda. Sim. Enfim, então queria que você desse uma boa noite aí a todos os nossos participantes. Enfim, e vamos começar os trabalhos. Pessoal, quem quiser, por favor, já começa a preparar perguntinhas, quem tiver dúvidas. Na verdade, esse papo, na verdade, é uma questão mais informal, uma reunião, para a gente poder redimir essas dúvidas que a gente tem, uma série de informações. Então, acho que isso é a única coisa bacana e positiva que o isolamento permitiu, né? Que a gente pudesse estar mais próximos, porque se fosse marcar reunião presencial com todas as pessoas para poder bater papo, tomar café e resolver algum problema, então, assim, pelo menos isso aí serviu. Então, dê uma boa noite aí, ó. O Leonardo está presente. Então, boa noite. Obrigado, Alex, pelo convite. É um prazer falar contigo. Ainda mais um professor que também discute muito essa questão da criatividade dentro da universidade, que é um divisor de águas para a gente mesmo.
ainda mais quando a gente fala, né, de ensino superior, que é uma coisa super engessada quando a gente imagina, e a gente está tentando o tempo todo quebrar essas barreiras para poder realmente mostrar para os nossos alunos qual é o melhor caminho, né? A gente lançou há pouco tempo agora o livro, né, que foi dentro da Veiga de Almeida. Eu coordeno o laboratório de comunicação de publicidade e a gente tem o laboratório de economia criativa, né? E a proposta do livro foi justamente juntar quem está pesquisando e analisando esse tema não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. E a gente conseguiu juntar 14 artigos bastante relevantes que falam de empreendedorismo, falam de cultura, falam de identidade, falam de território criativo, né? Então, a gente tem uma visão bem ampla. A gente também fala de sala de aula, que isso é uma das coisas que o laboratório se propõe a analisar, que é a criatividade em sala de aula e a tecnologia implementada na sala de aula. E depois de muito esforço, a gente conseguiu juntar 14 títulos bastante interessantes. Esse conteúdo está gratuito dentro do portal da Veiga e ele também tem no meu site, fica mais fácil para o pessoal acessar, também está no meu site. Então, assim, é mais um ponto para a gente refletir e acho que esse é um dos meus principais objetivos com o laboratório, é mostrar não só para os alunos, mas acho que para todo mundo, que a indústria criativa é algo que realmente a gente precisa encarar como sendo algo transformador, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso país. A gente fala para todo mundo da criatividade do nosso povo, mas a gente não monetiza isso da maneira correta. Sim. Na verdade, a gente nasce criativo, né? Principalmente assim, com a diversidade. A gente vai tentando dar um jeito de procurar solução desde o parto, mas depois perde isso ao longo da vida e deixa isso virar, de repente, por falta de informação, uma questão de é um aspecto menor porque se está ligado à criança, por exemplo. Né? Acho que, na verdade, é um erro muito grande. E boa noite, diretor. Então, assim, resgatar isso a gente precisa, né? Então, cada momento que a gente tem na história da humanidade, que acontece essa reflexão, e que a gente precisa parar e analisar o que está acontecendo, eu acho que aí acaba acontecendo uma ruptura e a gente utiliza aí desses momentos para enxergar que precisamos voltar para uma série de coisas que a gente tinha perdido aí ao longo do progresso, né? Que é o discurso que se usa. Eu acho que tem essa questão do... numa outra conversa que eu tive, até numa outra live que eu participei, que eu acho que a gente tem que abandonar a cultura da gambiarra e assumir que a gente é criativo, né? Até na hora da criatividade, a gente quer ser o vira-lata. Né? A nossa criatividade é gambiarra, e não é isso, né? É muito pelo contrário. A gente tem os nossos processos e a gente sabe executar isso muito bem. Eu acho que o carnaval, o Marcos Machado até aqui também está assistindo a live. Sim. Estudou isso. Amigão. A gente tem essa questão toda assim, de que se a gente for pegar, a gente tem um exemplo no nosso quintal, né, que é o carnaval, que é feito, né, que é aquele boom de emoção, mas é uma indústria, é uma cadeia produtiva extremamente rica, né? E a gente não enxerga essas potencialidades que a gente tem da maneira que deveria ser encarado. Não. Né? Primeiro, as pessoas que não participam e por falta de informação acham que, na verdade, pode ser baderna, bagunça, zoeira, né? Que é zombaria de comemoração na rua de quem, de repente, não tem o que fazer. E quando você permeia esse universo e começa a enxergar que, direto e indiretamente, tem uma série de pessoas, na verdade, nem sei quantificar, mas que provém um rendimento daquela qualificação. E que, realmente, o Rio de Janeiro, principalmente, acaba sendo polo irradiador disso. E isso se replica em outros lugares, principalmente quando a gente chega a esses outros lugares, que aí você percebe realmente a importância que você tem. Né? Assim, eu comentei contigo, né, dos 10 anos de Rei Momo. E, por exemplo, eu tive oportunidades de viajar, por exemplo, para o Japão e ser recebido com todas pompa e honra, que eu nem imaginava, e descobri lá que existem 14 escolas de samba de japonês, né, em Kobe, que cantam samba português, nosso samba, o samba das escolas daqui do Rio,
batucam, enfim, né, dançam lá do jeito que eles se adequam melhor, mas se você for ver, é muito melhor do que até muitos cariocas, né, que nunca participaram. E, de repente, essa própria pessoa que está ali próximo não dá esse devido valor, né? Assim, então, acho que já começa desse erro da cultura, porque, de repente, surgiu da comunidade. Ah, então isso aí é pequeno, é menor. E aí, só ratificando o que você disse, nessa questão da minha disciplina, né, de criatividade, inovação e experiência, eu sou alocado na engenharia, né? Eu trabalho numa construtora, e aí, quando a gente começou a atuar mostrando essa possibilidade de mercado de trabalho para esse aluno que vinha engessado, porque, na verdade, né, essa disciplina acho que já tem uns 8 anos, então a gente ainda tinha aquele aspecto da maioria do curso da engenharia ser civil, e ele chegava mesmo, né, com aquele estereótipo de camisa social, botãozinho, calculadora, né, caneta, cadê o quadro, o que eu anoto, qual é o exercício que eu faço, quanto de física que tem que estudar, quanto não sei o que tem que fazer, e pronto. E aí você chega, aí tem um professor maluco, que foi Raimundo, que já acha que assim, porra, esse maluco é professor mesmo, assim, né? E te permite mostrar esse outro lado do universo, né? Eu, inclusive, trabalhei para algumas escolas de comunidade, principalmente acadêmicos da Rocinha, né? A Merinha está aí, que é uma comunidade enorme, e tive um segundo polo também de referência, que era Unidos de Jacarezinho, lá dentro do Jacarezinho mesmo, que é uma outra dificuldade muito grande. E aí você percebe que quando você mistura todo mundo, acho que o bacana, o mais importante da escola de samba, na verdade, nem desfilar. Né? Que as pessoas não ficam preocupadas agora, por exemplo, nesse momento de pandemia mundial. Aí vai ter desfile e não vai. Lógico que para a escola de samba aquilo ali é um rendimento maior, que é o ápice, né, da sua estrutura. Né? Ter uma verba oficial que vai dar start para uma série de outras possibilidades. Mas, mais importante para a gente que está lá nesse universo é perceber a importância que ela tem e o acesso que ela consegue chegar às comunidades. Né? E aí, a partir daí, a gente enxergar que tem gente muito criativa, que precisa de oportunidade. Sim. Aí queria que você falasse disso, né? Tem uma coisa que dentro da estrutura de quando a gente estuda a economia criativa, acho que assim, primeiro, até para dar um parâmetro assim, para vocês entenderem, quem está assistindo Sim, aqui a até gente, aproveitar e perguntar. a Essa indústria definição criativa, de economia criativa que tem muita gente também que tem dúvida, né? O que seria? Pois é, Assim, assim, a gente já começa assim, é uma coisa que vai lá de trás, assim. A gente está falando de por volta da década de 90, quando a Austrália começa a entender que ela precisava trabalhar a indústria criativa dela. Né? Então, assim, é um conceito de eu entender que elementos da minha indústria eles são alimentados através da criatividade e como isso pode ser monetizado e transformado em dinheiro, em lucro para o meu negócio, para a minha empresa, para o que for. Né? Depois a gente tem uma passagem para a Grã-Bretanha no período do governo do Tony Blair, desculpa, né? Do Tony Blair. E aí depois é entendido de novo, é feita uma nova definição de economia criativa. A ONU tem, através da UNCTAD, uma documentação falando sobre isso. E na verdade, fazer esse catalisador do que é os potenciais envolvem a criatividade, né? Quais são os elementos cruciais e como eu posso enxergar, eu enquanto Estado, instituição, esses elementos que envolvem a criatividade, como eu posso estimular isso, né? Porque a gente sabe que morrendo de fome a gente não vai criar direito, a gente com sono a gente não criar direito, a gente não tendo um bom lugar para morar, a gente também não vai pensar direito, não vai criar direito. E aí a gente tem o Richard Florida, que é um dos nossos principais autores, que vão tratar sobre o tema de território criativo, né? E ele vem trazendo essas definições e ele vem falando das cidades. Eu acho muito interessante a definição de território, porque não significa necessariamente uma cidade, né? Sim. Então, quando a gente fala da Rocinha, ele é um território. Quando a gente fala da cidade do samba, é um território. Sim. Né? Então, a gente consegue afunilar ou aumentar, depende de como a gente for trabalhar, a questão da definição sobre isso. E uma das coisas que eu acho muito interessante que o Flórida fala, que é importante a gente trabalhar com a questão de identidade, de tecnologia, mas ele fala também numa preocupação com tolerância, né? Porque a cidade não tem que ser para todo mundo, porque justamente você não pode frear a criatividade. A criatividade não pode surgir de qualquer lugar, né? E isso é uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente fala de vamos fazer uma cidade para todos, um território criativo para todos,
tem que ser para todo mundo mesmo, né? E eu acho que quando a gente consegue levar, ou através da faculdade, ou através de, né, ações nossas, levar isso para esses novos espaços, a gente pode estar fazendo realmente, a gente pode ter certeza que a gente está fazendo uma transformação, né? Então, quando você faz uma ação dessa dentro da Rocinha, dentro do Jacarezinho, é realmente estimular um território, né, sabendo que aquilo ali vai ser algo transformador para a vida das pessoas. É muito interessante, porque ele envolve mercado de trabalho, ele envolve política, ele envolve espaços e envolve, sim, a profissão, né? A gente fala ou em design, ou audiovisual, no que seja. É interessante também, só para arrematar isso, quando a gente fala de criatividade, eu poderia falar que biotecnologia é algo que envolve criatividade. Né? Engenharia envolve criatividade. Então, assim, às vezes a gente também se prende a um erro que os nossos governantes ainda têm sobre isso, que a economia criativa não é só cultura, não é só cinema, teatro. Ele é um pensamento mais amplo, ele é um pensamento de Estado, sabe? De você chegar e falar assim, olha, isso é transformador para todo mundo. Você imagina você ter um território criativo para médicos, para quem trabalha com o mercado de petróleo. Sim. Então, assim, é a gente ampliar esse nosso entendimento do quais são as potencialidades que a gente vai ter a partir do momento que a gente estimula a criatividade nas pessoas. Sim, né? E principalmente, independente da profissão, da carreira, enfim, da onde vai atuar com esse conhecimento, enxergar que o teu amplia as suas possibilidades de soluções, né? Abre seu leque de opções, né? Então, assim, eu acho que até por conta disso, que a própria universidade, que na verdade também, só na Veiga de Almeida, né, que a gente tem essa história da inovação, criatividade e experiência. Né? Parece que agora algumas outras universidades ainda têm empreendedorismo, outras possibilidades, mas com esse perfil é nosso. E aí a gente enxerga que o ideal é que seja comum mesmo a todos os cursos básicos em graduação, para que do engenheiro ao advogado, do dentista ao design, enfim, todo mundo possa ter acesso a isso, beber essa fonte e enxergar como aplicar aquilo na sua profissão. É isso que é o fundamental. E tem uma coisa que é muito legal, que assim, eu acho que os movimentos que a gente faz, tanto na faculdade, que assim, que é uma coisa que eu acredito. Quanto mais cedo o jovem, o estudante, tiver contato com o empreendedorismo, né, com os conceitos que envolvem criatividade, a inovação, é uma outra maneira que ele vai conduzir o curso dele. Né? Sim, completamente. Os cursos deles mudam. Porque, assim, eu até falo, às vezes tem algumas faculdades que você tem o curso de empreendedorismo lá no 8º período. Né? Você tem que ser um ciclo básico. É para você empreender. Mas não, você tem que ter já essa cabeça preparado desde o começo para ser realmente um sim. Tem uma outra questão que eu esqueci. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria sair um pouquinho do assunto, porque eu esqueci de comentar que o Brasil, a gente já teve no âmbito federal uma Secretaria de Economia Criativa. Que foi durante o governo Dilma, mas era uma secretaria que ficava dentro do Ministério da Cultura. Sim. Foi a Cláudia tinha uma pasta específica que pensava projetos para essa área. Exatamente. A Cláudia Leitão, que foi a secretária, ela fez um documento que até a virada de 2018 ainda estava no site lá do governo, né? Depois, obviamente, isso se perdeu, né? Eu nem preciso dizer por quê, né? Percebe-se o que aconteceu. É um documento que eu vou disponibilizar até no meu site, isso, porque é muito importante. E o que a Cláudia traz é um pensamento que não é só na cultura. Ele é um pensamento que envolve todos os ministérios, né? Ela vem trazer isso. E ela mostra que está dentro da educação, está dentro da ciência e tecnologia. E aí, os braços para onde... É um documento, assim, é uma obra de arte aquilo. Muito bacana. Foi uma coisa que está lá, existe, né? E a gente não implementou da maneira que deveria ser implementado. Mas, assim, existe um pensamento que envolve tudo isso. Envolve os profissionais de engenharia, de design, de ciência técnica, o que for, né? Dá para a gente abraçar. Né? Então, assim, é só a gente realmente estimular as pessoas e ter esse pensamento estratégico bem definido, que isso acontece. Eu só queria dar esse que é importante citar a Cláudia Leitão, senão... Não, perfeito. Eu não sabia, precisa. Né? A gente tem que ter essa referência, porque senão a gente volta para essa mesma questão da ignorância. Acha que
é só nas artes que a gente tem essa aplicabilidade da economia criativa, né? Então, não pode. E por conta disso mesmo, a gente acaba perdendo muitas oportunidades de não enxergar, né, onde aplicar isso. Né? Na verdade, assim, mesmo que você seja numa área completamente de exatas, que tem que trabalhar planejamentos e gerenciamentos de métodos, você cada vez mais precisa da criatividade para você procurar uma solução diferente. Sim, porque senão você vai ficar sempre andando. Cada vez mais o UX a gente usa para tudo, né? Sim, justamente por isso. Sim. Se aplica a todo mundo. Por exemplo, agora não, nesse período a gente teve essa mudança completa de ajuste de plano de aula. Mas no período passado, a minha prova, na verdade, era um teste para ver até onde ele se permitia a tentar fazer o melhor. E aí, no dia da prova, eu distribuía um cubo mágico para a turma. Ou seja, para ele enxergar que, na verdade, se ele ficar rodando aquele brinquedo, né, que tem uma função, para uma só posição sempre, ou ele vai destruir o negócio, ou ele não vai sair de lugar nenhum. Ou seja, para ele enxergar que aquela correlação é o próprio cérebro dele. Senão é porque a gente fica sempre na zona de conforto, repetindo as coisas que nos disseram que é o modelo ideal, que não é, né? Então a gente precisa... E cada vez mais que a gente enxerga esse cenário do Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que acaba sofrendo mais, né? Por outras dificuldades. Era uma cidade que, na verdade, eram muitos anos capital, e aí a gente trabalhava muito com serviço, e aí fornecia muitas coisas, e aí teve um esvaziamento econômico de uma hora para outra, perdeu-se muito dessa história. Se não for junto a esse dia a dia desse funcionário, essa aplicabilidade da criatividade, ele vai ser, num futuro muito breve, substituído. Né? A gente até tem uma previsão, eu estive conversando com o Gabriel Pinto, né? Ele também ele escreveu sobre profissões do futuro. Porque aí coisas que vão se readequar, coisas que vão acabar, e para as pessoas começarem a analisar daqui para 10, 20 anos, não sei, porque a velocidade disso também está cada vez mais rápida, né? Essa transformação, como é que vai ser esse futuro? E enxergar onde você vai poder se readequar. Não sei se vai ser, por exemplo, o mesmo nome, a mesma nomenclatura, né? Se a engenharia de produção, por exemplo, vai continuar com esse rótulo, ou se não vai ser uma outra coisa lá na frente que vai ter que abraçar muito mais opções nesse cenário diferenciado, né? A gente fez uma pesquisa também no laboratório, que saiu também agora a gente soltou no dia 9. Não, dia 9 é hoje, dia 1º. Não, minto, foi dia 29. Dia 1º foi o livro. E a gente foi estudar justamente o consumo dos produtos da indústria criativa durante agora o período da quarentena. E é interessante que a gente analisou é que assim, a gama de pessoas que estão utilizando a tecnologia, né, que é o celular, computador, para assistir live, comprar online, né? Assim, é de todas as idades, isso já é algo que é transformador. E assim, mais de 80% das pessoas assumindo que elas vão continuar consumindo isso de uma forma mais robusta. E o que é o legal da gente analisar sobre isso é o que acontece. A gente, na verdade, o que a gente está vivendo na pandemia é uma aceleração de coisas que a gente acreditava que iriam acontecer a médio prazo, a longo prazo. Sim. Então, assim, as pessoas vão precisar se adaptar muito mais rápido do que a gente reflete. Então, quando a gente ou fica esperando a oportunidade, né? Eu acho que é justamente essa. Não, vou me adequar. Eu sei muito dessa questão do corpo docente, né, que tinha uma dificuldade muito grande nessas plataformas, né, porque a gente também, na verdade, é de um outro período, né, e de uma hora para outra, se readequa, vamos lá, vai ser difícil, mas não é impossível. Né, não é impossível, mas... enxerga que você tem como, né, abrir essas possibilidades. A gente pode pegar o nosso próprio caso de professor em sala de aula, em que a gente sabe que existe uma resistência muito grande na aula virtual, na aula online, né? E a gente está vendo essas barreiras sendo quebradas, onde vai ser cada vez mais fácil você acessar as pessoas e falar, olha, tal dia eu não vou poder vir aqui, mas a aula vai ser pelo Skype,
né? Sim, E sim, isso sim, vai sim. se tornar normal. Então, assim, essas novas normalidades que a gente precisa entender que elas vão fazer adequações nas nossas profissões, né? Eu Sim. posso ser agora um grande chefe de cozinha em que eu não vou precisar ter um restaurante, porque se eu tiver um bom delivery, um bom aplicativo em que eu possa mostrar isso, que eu produza boas fotos, eu vou ser tão renomado quanto um chefe comum, porque é uma outra realidade, né? Sim, eu A acho gente que tem essa questão dos espaços físicos, que isso envolve muito também o território criativo quando a gente analisa, que o home office está quebrando um pouco essa barreira, né? Então, como uhum. é que a gente vai transformar as casas nesses novos territórios criativos, né? Isso é um É. pensamento que Sim, acelerou, se acelerou. sim. Eu não preciso, Uhum. a gente tem comprovado diariamente que a gente às vezes não precisa estar todo mundo junto num grande prédio suntuoso, Não, sim, ou né? com aquele modelo ainda da minha geração, que era, eu vou ter uma carteira assinada, porque minha filha, minha mãe, meu pai me ensinou que o certo é eu ter uma segurança de uma carteira assinada para chegar, depois de 35 anos, viver de aposentadoria. E Sim. aí eu vou ter uma sala no escritório, na É, empresa que eu trabalho, tem minha mesa intocável, com o meu porta-retrato, que é aquela imagem que se tinha, do meu universo, sim, da carne. sim. Acabou isso tudo. Daqui a pouco vai ter um negócio que vai me plugar com o meu dedo e vai fazer um monte de coisa e vai embora. Assim, Exato. enxerga. Isso tudo que a gente imagina ganhou uma Sim, velocidade, está ganhando uma velocidade, é importante sim, dizer isso, que sim. a gente está vivendo isso, e quando a gente se deparar depois e falar assim, olha, todo mundo agora pode voltar para a sua vida normal, você vai chegar, vai sentar na sua sala, lá no escritório, você fala assim, mas eu Sim. podia ter resolvido isso de casa, e você vai querer voltar É, para casa, né? sim. E isso em relação a tudo, até mesmo as grandes indústrias, que às vezes você precisa ter as pessoas lá, a gente está vendo que não precisa ser bem assim. Tem coisas que eu consigo resolver de longe. A gente está para ter o 5G no Brasil, se Deus quiser, até ano que vem isso resolve. Isso é uma aceleração de questões, Sim, né? Porque você pode, sei lá, operar uma pessoa pelo celular, pelo sim, computador, sim, né? sim. Então, assim, isso Uma torna imagem. tudo Sim. menos complexo e mais complexo ao mesmo tempo, porque a gente precisa se adequar para essas novas realidades, né? Sim, graças a Deus, né? Bom, vamos ver se algumas pessoas fizeram umas perguntas aqui. Peraí. Deixa eu só voltar aqui, senão a gente vai embora e não pergunta nada. Bom, o Maico está te perguntando o que você elege como essencial para aflorar essa criatividade. Bom, aí a gente tem uma série de coisas. Exatamente. Assim, dentro do princípio da economia criativa, uma das coisas que é mais legal, porque é quando a gente pensa o território, é porque eu tenho que ter várias chaves de estímulo, né? Uhum. Isso passa pela parte tecnológica, passa pela Sim, segurança, sim, porque você imagina, você tem que se sentir confortável, e essa segurança são em várias esferas, né? Não é só a segurança, o guarda na rua, né? Mas é uma sim. segurança de que você vai ter certas estabilidades que o Estado te garante, né? Eu acho um exemplo muito interessante que a gente teve aqui no Rio, que foi na transformação do Porto, em que a gente Sim. teve vários elementos ali que eles falam um pouco desse território criativo. Você tem o Museu de Arte do Rio, que é um Sim. museu que se propõe a olhar a cidade, uma produção própria, é um museu que dialoga com a comunidade. Aí você Uhum. tem o Museu do Amanhã, que já tem um nome muito característico, que quer refletir Sim. questões muito mais amplas. É um museu que trabalha pesquisa muito, muito bem. Aí você tem Sim. um pouquinho mais para trás o YouTube Space, que é a Sim, base do sim. YouTube. Que é Então, a gente está falando de bacanérrimo, nova assim. tecnologia, Nossa. influenciadores Uhum. digitais. Aí anda mais um pouco, você tem o Aquarrio, que Sim. tem um espaço de pesquisa extremamente importante que as pessoas às vezes nem sabem que existe ali dentro, né? Uhum. E envolta uma comunidade que está super à flor da pele, que você tem Pedra do Sal, né? Que está ali Sim. firme e forte. Então, assim, é um lugar que você vê, se você for ver, uma pessoa que tem acesso a isso tudo, ela tem tudo para ser estimulada a se tornar uma pessoa mais criativa, né? Mas envolvem outras questões. Mas assim, isso é um papel que o território ele pode nos ajudar muito. Agora, imagina se a gente consegue ampliar isso para uma cidade toda, né? Pô, Que a gente aí tenha é uma os equipamentos efervescência culturais, né? completa. Aí ninguém segura a Sim, gente, né? sim, Ninguém segura a gente. sim. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente pode prestar atenção e olhar para se tornar uma pessoa mais criativa, é se alimentar desses equipamentos culturais que a gente tem, né? A Uhum. absorver o que tem ali, ter um tempo de ociosidade para poder aproveitar, né? Sim. E ruminar, Assimilar.
né, essas Sim. informações, mas é parte de um processo. Sim, e na verdade, de todos esses equipamentos urbanos que foram criados, na verdade, aquilo se tornou um marco vetorial que vai fazer com que a cidade caminhe agora para uma área escura, esquecida, que era lá justamente onde tem a cidade do samba, Gamboa, Santo Cristo, aquilo ali é uma parte esquecida, que tem uma infraestrutura enorme, que agora está ressurgindo, né? E então, a tendência é cada vez mais que isso possa acontecer, né? Então, assim, é fundamental. Agora, Alex, falando um pouco de Rio de Janeiro e daquela região, eu acho que o que vai ser o ponto da virada, que eu não sei se quem está hoje governando ou quem pretende governar o Rio está pensando isso, é porque ali não pode se tornar uma área turística, né? Ali ele tem que se tornar uma área habitável por cariocas. Então, assim, não é para levantar torres de hotéis, né? É para levar morador para morar ali. Sim, pode até existir alguns edifícios que sejam mistos, mas, na verdade, assim, tem que levar a população para aquela área. Exatamente. E não é só por povoar, é pensando realmente nisso, é uma coisa estratégica, é estratégico, é isso que é importante, né? E isso está dentro do debate da economia criativa, né? Se você dá aula na Barra da Tijuca, eu também, né? Aquela vida de carro que não tem calçada, isso é horrível, isso mata qualquer criativo, né? Eu participei uma vez de uma palestra em São Paulo, em que uma das coisas que a gente mais debateu foi de como a publicidade estava muito parecida, né? E aí eu tive a cara de pau, né? Me desprendi da vergonha para falar que o que estava acontecendo era o seguinte: essa vida de escritório, em que você fica, né, do escritório para casa, do carro, né? Você não tem um contato com a cidade, você não vê as pessoas, deixa todo mundo muito parecido. Então, por isso que a publicidade estava muito parecida. E isso eu acho que acaba tendo uma proporção maior ainda nesse eixo Barra-Recreio, Avenida das Américas, porque, assim, geralmente o que vai até, de repente, a Zona Sul e olha lá. E aí eu me lembro que logo no início, você deve conhecer também, a professora Daniela Espada, ela leciona essa disciplina, né, para o design, e as meninas, por exemplo, que a gente também imaginava que fosse um outro aspecto, né? Porque para quem não sabe, é uma disciplina que é ciclo básico para o design, e aí engloba tanto design de interiores, quanto design de moda, quanto design gráfico. Enfim, na época ainda tinha design de joias. Então, tinha que fazer uma série de experiências. E aí, quando ela falava assim, olha, eu quero que amanhã vocês estejam não sei aonde para ir no Saara, para procurar isso, o nego levava um susto. Não, professor, que isso? Como é que eu vou fazer para passar por ali amarelo? Vamos chegar no Saara. Tipo assim, precisa ter essa mistura para as pessoas enxergarem que, na verdade, esse multidisciplinar é o que faz funcionar, né? Que a gente segrega cada vez mais. Enfim. Não, é aquela questão que a gente está falando da tolerância e de você não definir de onde vem a criatividade, né? Ela tem que ser uma coisa global e para todo mundo, né? E é isso que é o mais legal da economia criativa, porque não é um debate só preso em como eu vou ganhar dinheiro sendo criativo. Não, é um pensamento muito mais intenso. Por isso que até o mestrado é um mestrado de gestão, né? Com pensamento de gestão, né? Como é que transforma, né? Como é que pensa no macro. O meu projeto de mestrado, o do Marco Machado, ele falou sobre a cadeia produtiva do carnaval, né? O Marco eu ajudei, fui lá, eu participei lá com ele na SPM. Amigão. Sim, eu trabalhei a questão da monetização da arte, né? De como eu posso transformar a arte em produto de consumo, né? A cultura do souvenir, da coleção, de como transformar essa arte em uma coisa que vai estar na embalagem, na propaganda, no produto, né? E assim, todo esse entendimento que a gente faz é de entender que assim, a criatividade ela pode estar em outros eixos, ela não é uma coisa também totalmente sagrada, ela não, vai se readequando, vai se ajustando. Enfim, vai se moldando, porque também não tem uma regra, né? Para a gente pode pensar propostas, mas não tem uma coisa rígida que, ó, faz esse bolo assim, assado, que você já está certo. Vai ter uma solução de pleno êxito, né? Então, não se trata disso. E aí, na verdade, outro fator importante nesse momento que a gente também precisa, de repente, de relevância citar, é essa questão de que
num primeiro momento, me lembro que até eu estive olhando o primeiro documento que a própria universidade enviou aos professores, que eram 15 dias. A universidade informa que teremos 15 dias de suspensão das aulas por conta... acho que era 17 de março, né? Enfim, a gente tinha a previsão de voltar em 1º de abril. E aí a gente não tem mais ideia, né, até onde vai essa questão. Mas, num primeiro momento, muita gente surtou. Né? Enfim, o que eu vou fazer na minha vida? Não tem mais nada, não sei para onde eu vou. Não. Para, pensa, analisa, né? Enfim, e começa a enxergar as soluções. E alguns já perceberam que esse modelo vai ficar, como você já citou, e principalmente alguns que de repente tiveram a sua renda reduzida por conta desse tráfico financeiro menor, se transformaram e descobriram novas soluções que nem imaginavam. Né? A gente tem muito disso, né? Das famílias cariocas. Alguém faz alguma coisa que funciona e aí começa a fazer aquilo para vender e aí percebe que pode se tornar aquilo um rendimento principal de toda a família. E eu acho que é por aí mesmo, ter coragem de enxergar que aquilo ali é um projeto, é um projeto que vai se tornar, na verdade, um trabalho rentável que pode ser, assim, o sustento de muita gente. Né? Então, enxergar que sempre tem solução. Né? Não adianta ficar nesse engessado, achando que só tem uma possibilidade, não posso mais fazer mais nada. Eu fico muito assustado quando eu vejo pessoas que falam assim, não, porque a Lava Jato acabou com a Petrobras, o Rio de Janeiro acabou. Não, o Rio de Janeiro não acabou. Uma hora o petróleo não ia acabar. Então, assim, vamos né? O petróleo está aí, a gente sabe que não é uma cultura que a gente tem que mais ter. As pessoas já estão com uma consciência. Então, assim, a gente tem que se reinventar. E, assim, é justamente assim, se a gente encarar que tudo que está surgindo, né, são projetos que são transformadores, que podem mudar. O Marco está escrevendo que só o boteco que não pode acabar. Não pode falar o boteco. Só não pode fechar a rua. Né? A gente dá um jeito, o resto a gente dá uma solução. Então, o petróleo pode acabar, o boteco não. Não. Mas, então, assim, a gente precisa ter esse racional de que, assim, esses projetos, a gente ter esse olhar de saber pensar o que pode ser transformador, né? Porque a gente tem muita coisa boa acontecendo e a gente, às vezes, não tem esse olhar educado para isso. E não precisa ser só uma esfera governamental, não, mas a gente saber olhar. E é muito também dessa questão da gente saber encarar a cidade, né? Essa mesma questão do ir no Saara, né? De você ser tolerante, né? Não, né? Aquele famoso não julgar, né? Saber ouvir e não julgar, né? Para absorver tudo isso e saber que isso, e encarar tudo isso como um elemento transformador, né? E se a gente souber trabalhar isso de uma forma constante, organizada, a gente vai encontrar várias novas oportunidades, novos caminhos que vão criar novas profissões, vão empregar pessoas que às vezes poderiam não estar sabendo se colocar novamente no mercado. Então, assim, existem várias questões que a gente pode elaborar e pensar a partir do momento que a gente entende tanto a economia criativa quanto, né, o trabalho das pessoas como sendo realmente uma inovação empreendedora. Sim. Né? E aí, acho que foi a Flavinha, mandar um beijo para a Flávia, tem um monte de gente aqui falando, Daniele, Glenda, tem um monte de aluno, e especificamente nessa história do carnaval. Primeiro é que a gente tem, na verdade, para quem não tem muito entendimento do que seria, na verdade, carnaval a gente tem uma série de manifestações. Né? O espetáculo principal é o desfile das escolas de samba, que acontece na passarela do samba, que existe, na verdade, um contrato, né? Um contratante, um contratado, e precisa desfilar naquele dia. Ponto. E acontece no período do carnaval. Mas carnaval é manifestação de rua, né? Aberta a todo mundo. Inclusive, eu sempre cito que uma das propostas que meio que rotularam que o Joãozinho vai ficar maluco de vez, é que ele sugeriu nos anos 80 que o carnaval fosse, no Carnaval do Rio de Janeiro, fosse sempre 1º de março, em homenagem à cidade. O desfile das escolas de samba acontecesse 1º de março, em homenagem à cidade, para que as escolas pudessem pular carnaval. Tipo, abrir para essas comunidades, todo mundo está nas ruas comemorando, como era antigamente, nos subúrbios principalmente, né? Que agora também houve uma mudança
muito mais para o centro e zona sul, mas que pudesse as pessoas estarem brincando, e que não fosse, na verdade, para as escolas de samba um problema, porque virou um trabalho profissional que tem que estar ali certo, com horário, e não é mais folia de brincar. É, na verdade, um compromisso de um julgamento. E aí, como é que a gente consegue, então, fazer do carinha que está numa condição ali informal de vender uma bebida no bloco ao outro que fornece não sei quantos milhares de material para essas escolas que aquilo vem da China? Como é que faz essa economia? Porque a dificuldade, geralmente, dessas pessoas do carnaval é enxergar como ele pode se tornar um empreendedor para fazer essa máquina girar e aí deixar de sair daquele modelo de camelô, sei lá como é o nome que fala, né, para pensar novas possibilidades. Né? Uhum. Queria que você pudesse pensar nisso. Vamos ver se a gente eu acho consegue. que assim, é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer, que e eu acho que também há um erro das pessoas que, às vezes, quando tentam ou analisar ou julgar o carnaval, que ou veem o carnaval como a balbúrdia da rua, ou só o desfile da escola de samba, que é caríssimo, né? Que meu Deus. É um espetáculo, sim. É um espetáculo. E o que a gente precisa entender é exatamente, eu acho que a primeira coisa é entender que carnaval no Rio de Janeiro, que é o nosso caso, nosso território, é de janeiro a janeiro, né? Sim. E aí, acabou, na semana seguinte a gente já starta isso. Exatamente. E aí saber inserir essas pessoas dentro desses universos e saber quais são os elementos que a gente precisa utilizar para fazer isso acontecer. Então, quando você fala, por exemplo, até do vendedor que vende no camelô, no bloco, será que a gente não consegue transformar isso numa cooperativa que vai alimentar não só um único bloco, mas todo o carnaval, vai alimentar nas quadras, o que seja, né? Sim, vai fortalecer, ele pode negociar melhor esse material que ele está revendendo. Enfim, começar a pensar possibilidades. Isso. É o que, assim, entender quem são os papéis que estão ali, né? E é tudo, é do pequeno ao grande, né? Do cara que faz os mega camarotes na Sapucaí, ao pequeno que está ali, que às vezes bota uma caixa de som, né? E fica lá no elevado, lá fora, no viaduto, mas está ali, na medida do possível, vivendo o carnaval dele. E aí, o que a gente precisa fazer é isso, é pegar esses papéis dessas pessoas todas e falar assim, qual é o peso de importância que eu consigo dar e como é que eu mudo a vida dessas pessoas, né? Às vezes, aquele cara que está ali só no período do carnaval para fazer um extra, a gente entendendo que isso faz parte de um elemento cultural nosso, que as pessoas vão estar no meio da rua e vão consumir cerveja, eu consigo, às vezes, empregar essa pessoa o ano todo, né? Sim. E aí é a mesma coisa para todo mundo. Então, assim, eu ter novos espaços, eu acho que isso é uma coisa que eu acho um erro gigante que a gente está acontecendo de se concentrar tudo no centro do Rio de Janeiro, apesar da gente ter um espaço, ser muito espaçoso, mas por que não criar novos territórios onde isso pode ser abrigado? Né? Às vezes, em torno de quadras, a gente ter novos espaços que permitam que blocos grandes se localizem para justamente a gente levar o consumo e o dinheiro para esses outros pontos. Sim, voltar, na verdade, para os seus locais de origem, né? Assim. É uma coisa que me dá muito nervoso, tipo, vai ter bloco. Aí você vê aqueles tapumes todos nas paredes das lojas, né? Então, assim, as pessoas não vão consumir, elas vão estar ali, né? E acabou, né? E aí a gente tem essa questão, por exemplo, dos ambulantes. Então, assim, por que a gente não transforma espaços onde eu possa dar para uma cooperativa, que seria antes um grupo de ambulantes, um espaço em que eles vão transformar isso, eles vão poder ter produtos, mas eu leve localmente né, essas ações culturais, essas manifestações culturais e que fazem parte da cidade como um todo. Então, assim, mais uma vez, estou discutindo território, economia criativa, empreendedorismo. É esse o pensamento que vale a pena, né? Sim, que não é só o papo de bebum que pegou meia garrafa, um engradado de cerveja e foi para a rua vender. Então, enxergar uma economia que existe, que é inevitável. Então, assim, solucionar para todo mundo ter o melhor resultado. Né? Do carinha que vai comprar o abadá, sei lá, o nome daquela camisa, ao outro que vai estar do lado de fora ali oferecendo um serviço. Então, assim, pensar nisso tudo. Tirando agora, da informalidade, a gente está falando de imposto, a gente está falando de várias outras coisas. Sim. Que, na verdade, ele quer
estar junto, estar presente. E principalmente, Marco, nosso querido aí, falou assim, mas nessa gestão desse alcaide, afinal, nunca mais vai ter isso. Né? Na verdade, a gente está conversando essas propostas porque eu fui que meio interlocutor, né, do ex-prefeito que pretende voltar e que, sabendo que eu tenho acesso às escolas de samba por muitos anos, vivenciado a função de rei momo e depois trabalhado nessa escola de acesso, falou assim, Alex, a gente precisa criar pessoas que pensem soluções melhores para o carnaval. Não adianta eu também só trazer aqui na sede da Rio Tour o bloco A, o bloco B e o bloco C, perguntar a eles, que são os grandes blocos, né? Porque daí a gente acaba privilegiando esses maiores, porque pensa na logística de botar 2 milhões de pessoas numa rua. Então, assim, acaba sendo um problema maior. Mas, na verdade, a gente tinha que agregar do bloquinho infantil que existe na pracinha, com 30 crianças, que aquele é maravilhoso, ao esse mega bloco, sei lá, sei quantos milhões de pessoas vão estar lá, pulando 10, 12 horas já no dia inteiro. E aí, foi daí que surgiu essa ideia. Chamei você, na verdade, a gente está fui primeiro na professora Bia, para a gente criar um grupo de pensadores para criar um caderno de possibilidades, enfim, de intenções, para apresentar isso, porque eu acho que a gente precisa disso. Já que a gente tem a possibilidade de fazer isso virar um documento, né, e entregar, olha só, agora é só você agir, né? Enfim, sim, mostrar essas possibilidades que a gente daí não tem como não correr mais dessa maneira. Eu queria, inclusive, chamar o Marco. Essa história, na verdade, começou porque no último mandato de governo municipal do Eduardo, ele pediu para eu desenvolver, quanto à área de engenharia e arquitetura, o projeto da cidade do Samba 2. Porque ele também percebeu que, na verdade, quem criou aquilo criou mais ou menos um problema. Por mais que houvesse a necessidade de ter um local específico para a construção do carnaval, ele não pensou no dia a dia das escolas. Então, assim, acabou criando um equipamento que a própria Liesa me informou que mensalmente são necessários em torno de 15 mil de conta de energia. Então, assim, virou um problema maior, porque ou faz carnaval ou manter o prédio lá funcionando. E aí a ideia é que a gente pegue um espaço que já está viabilizado em São Cristóvão, que foi inclusive utilizado para as Olimpíadas, que foi cedido ao Exército, para ser esse local com os 12 galpões das escolas menores. E aí tem um viés sustentável, de reuso, material de requalificação, enfim. Então, daí que surgiu essa história. Eu acho que a gente precisa, as pessoas do bem que têm essa ideia, botar isso para frente. E aí, enfim, você já está dentro, e a gente tem que estar... Eu já estou te informando. E a gente tem que fazer essas coisas andarem. Né? Na verdade, eu acho que aí... Alguém até perguntou quais são as possibilidades do Rio de Janeiro se reinventar. Eu acho que aí é um grande exemplo, né, de atrativo com economia, com geração de emprego e renda. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que quando a gente vai falar do Rio, né, a gente tem essa questão do óleo e gás, né, do petróleo, e aí tem a questão o turismo, né? Eu acho que, primeira coisa, eu acho que ninguém até hoje no Rio de Janeiro pensou o turismo do Rio de Janeiro como deveria ser pensado, né? A gente conta no dedo as pessoas que a gente conhece que trabalham com o turismo no Rio, né? Enquanto deveria ser uma coisa que assim, todo mundo deveria trabalhar com isso, né? Então, assim, eu acho que assim, o Rio não precisa se reinventar, o Rio precisa saber o que o Rio faz e criar em cima disso, né? Eu acho que a gente tem um universo, a gente tem um fator histórico maravilhoso que a gente não sabe aproveitar. A gente tem uma área de serviços, de comércio, de gastronomia que é maravilhosa e que é muito mal estruturada. Eu acho que quem empreende no Rio é muito solitário, sabe? A gente não tem esse fator de ter instituições e governo que cheguem junto para ser um catalisador de possibilidades. Então, assim, eu acho que mais do que se reinventar, a gente precisa se inventar, né? Eu acho que quando a gente queima o único palácio que um rei morou no continente americano e fica jogado às traças por isso mesmo, mas como a gente ainda não sabe quem a gente é,
né? Sim. Então, eu acho que é mais do que se reinventar, é se inventar, a gente sair desse casulo e saber realmente quais são as nossas funções. Eu acho que o turismo está aí para isso. A gente tem um fator cultural muito grande. Voltei? Ih, será que deu? Deu um pouquinho aqui para Voltou. mim. A gente precisa olhar para a nossa Zona Norte, né? Eu acho que a gente não olha para a Zona Norte, a gente não sabe tudo o que acontece na Zona Norte. E se a gente começar a identificar essas coisas, a gente vai ver o quanto a gente ainda não se conhece para se inovar e a gente se pensar em reinventar é uma coisa muito mais complexa, né? Porque a gente ainda tem muita coisa que a gente tem que descobrir da nossa própria cidade. Sim, para depois modificar. Essa questão que você falou da cidade do Samba 2, eu acho que é uma coisa que, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui na cidade de Samba, que eu olhei, eu falei assim, mas e o grupo de acesso, né? A escola que chega para encarar tudo isso, como é que... deveria ser já uma Não coisa... tem estrutura, não tem, porque é uma competição que é comparativa. Se eu acabei de chegar, estou recebendo um percentual muito menor para tentar me adequar àquela que já está lá com uma estrutura de muitos, muitos anos, é óbvio que bate lá e volta. É o que acontece todo ano dentro das escolas. Exatamente. Sim, aí é E injusto. cara, enquanto indústria, porque se é uma indústria Sim, do carnaval, do show, por que um sim, tem que ser uma Mercedes e o outro tem que ser um Chevette? Não, vamos dar sim, Mercedes para todo mundo. sim, sim, e dá condições, né? E aí, enfim, todo mundo vai estar nivelado. A Flávia falou aí da questão do turismo, é outra coisa, outro ponto importante que deveria estar mais bem associado o próprio carnaval, turismo e calendário, né? A gente pensar possibilidades o ano inteiro. A gente também aqui tem quase 9 meses de sol, então a gente permite que a gente esteja cada vez mais nas ruas, aproveitar as férias de julho para ter uma segunda opção. E aí, fazer isso ser realmente um viés de representatividade para quem vem de fora, principalmente. Porque, por exemplo, é muito ruim, só te cortando, muito Não, ruim pode chegar à falar. cidade do samba e aí você vem de fora. Ou chega ao sambódromo, né, passarela do samba, para ver o que é. Ah, eu queria conhecer onde acontece. Chega lá e vê um elefante branco de estrutura que não tem nada. Você vai estar perdido no meio da rua, olhando arquibancada e camarote, olhando o fundo lá, que é os arcos da apoteose, e acabou. Você vai E olhar para um aquela lado, meia olhar para o dúzia outro. de manequim que eles botam para os gringos tirar Sim, foto. aí bota meia dúzia de cabeça lá que tira uma foto e pronto, fica um som lá de DJ, sei lá, o disco tocando, para a pessoa entender o que é. Não, podia ser uma coisa muito bem explorada, ter um universo de mesmo que não tivesse um espaço físico de uma construção, de um museu completo, mas ter isso em audiovisual, né? Enfim, projeção, enfim. Que é um exemplo que eu acho que assim, mostra o quanto a gente não sabe aproveitar. Por exemplo, não é uma questão de se reinventar, né? Quem já teve a oportunidade de ir em Buenos Aires e na Bombonera, né, que é o estádio do Boca Juniors, que é um caixote de concreto e as pessoas pagam horrores de caro para entrar lá, fazer uma visita, ver onde é o campo, e aí você tem um museu debaixo da arquibancada, e isso atrai um monte de turista. Então, assim, a gente perde a oportunidade de deixar aquilo de ser um elefante branco para ser realmente aquilo ali, a alma do carnaval o ano todo. Sim, é como... Pode falar, pode falar. Não, então, é como se assim, enxergasse, por exemplo, a gente paga tão caro para ir num conjunto de parques na Flórida, é pensar do mesmo jeito, que cada escola de samba pode ser o próprio viés, que ela mesma vai sustentar, daqui a pouco não vai precisar nem mais de apoio, de suporte de governo nenhum. Então, assim, dar subsídio, né, para que elas andem de... E tem uma coisa também que eu acho que, assim, dentro disso, de encarar como, né, quase como um parque de diversão, as escolas, localmente, elas também têm que se vender dessa forma. Eu acho que uma coisa que a gente não sabe trabalhar, que aí entra mais uma vez o design, a publicidade, que é a questão do storytelling, né? A gente não conta as histórias das nossas escolas, dos nossos bairros, né? E se a gente souber vender isso, principalmente para quem é turista, nossa, a gente vende o turismo do carnaval o ano todo. E assim, não é só falar da Mangueira, é falar de Império Serrano, é falar de Mocidade. E aí acaba que cada uma fica tentando fazer coisas isoladas, mas se fortalecesse, se unisse. Por exemplo, eu mesmo, junto com uma pedagoga, amiga minha, fizemos uma coleção de livros infantis contando essa raiz do que era o Rei Momo, baiana, bateria,
para as crianças. E aí, graças a Deus, foi até adotado pela rede estadual nas escolas, porque precisa, porque, na verdade, o que acontecia? Eu era aquele volume, né, de Rei Momo, que adentrava uma comunidade e ninguém sabia o que era. O que é isso aí que está chegando aí? Ah, Rei Momo, mas não sei, mas ele sabia que era Papai Noel. Então, precisa, né, enfim, informar para que essa questão não morra. É muito mais importante. Aí precisa realmente ter registro disso tudo. A gente também é uma outra deficiência muito grande, porque acaba muitas coisas se perdendo. Né? Uhum. Não, e olha só, tudo isso que a gente está falando é geração de emprego, não é uma pessoa só fazendo, é um monte de gente fazendo, né? E envolve criatividade de ponta a ponta, porque você pensar como você vai apresentar isso, como você vai contar, de maneira, os espaços que as pessoas vão vivenciar isso. Isso enriquece muito, é aquilo. É um divisor de águas, principalmente se a gente for pensar na questão das escolas, das agremiações, porque você gera renda o ano todo. Sim, não precisa estar com a quadra. De manhã, a quadra vai estar funcionando para isso. Né? Eu acho que uma outra coisa também, cada escola saber vender a sua criatividade. Então, você ter, às vezes, os seus cursos acontecendo localmente, em que você vai, né, fazer as pessoas incorporarem qual é o espírito e a proposta, o posicionamento de cada escola. Isso seria uma coisa que também seria transformadora, trazer essa educação de preparar, né, as pessoas para vivenciar a escola, entender como funciona e depois aproveitar essa mão de obra. Assim, tem um universo de coisas que a gente pode fazer. Né? Sim. Estou até com um colega, né, o Arerê, que também é da mocidade, ele foi Rei Momo aqui também da cidade. E o que acontece? Uma outra possibilidade muito grande, até porque a história do Rei Momo começou no Rio, né? Veio daqui que criaram essa figura para representar o carnaval. Poderia também, anualmente, acontecer um encontro de Rei Momos, porque tem Rei Momo também agora tem no mundo todo. Né? Então, assim, enxergar que existem inúmeras possibilidades. Eu me lembro que em 2000 eu tive no Sábado das Campeãs, abrindo o carnaval no Sambódromo, de uma escola que até hoje depois me tornei amigo da direção, que era Unidos do Mundo. Eles vieram a convite da Beija-Flor, mas na verdade eram segmentos de escolas espalhados da Austrália, a Argentina, dos Estados Unidos, a Rússia, Holanda. Eu nem imaginava que, enfim, tivesse alguém, né? E aí você enxerga que isso está assim, espalhado, porque as pessoas acabam se identificando e amando tal qual a gente. Né? Então, assim, isso podia ser uma outra proporção também muito maior, pensar essas possibilidades. Né? A gente explora muito mal isso. Esses ícones culturais... Depois vai acabar, olha. Que fala... já vai acabar, já está 3 minutos. 2 minutos agora. Nossa, esses ícones culturais, eles são super importantes para a gente tem que saber se alimentar deles. Né? Não é só o Cristo, não é só o Pão de Açúcar. Tem várias outras coisas que até por esse diferencial tem uma parcela muito grande de turistas que quer ver justamente isso. Ele pode até ir também nesses pontos tradicionais turísticos, mas ele quer ver a cidade funcionando, ele quer ver esse outro lado. As pessoas querem a experiência de viver. Né? E a gente tem que entender isso. Isso que é a grande virada de chave que a gente precisa, agora, mais do que nunca, fazer isso acontecer. E eu acho que o afastamento, né, essa questão do lado físico, a gente está assim, mais do que nunca as pessoas vão querer as experiências. Né? O contato físico ele tem que ser muito importante, né? Ele tem que ser muito enriquecedor. E a gente tem tudo para que isso aconteça. O carnaval é um grande exemplo disso. Meu pai, estão pedindo para a gente continuar. Tem 1 minuto e 20. Qualquer coisa a gente fica estende mais um pouquinho. Tem que ver teu horário aí. Mas, a gente enfim. fica mais um pouquinho se quiser. Fica mais 5 minutinhos. Então, bom, tem 45 segundos. Eu vou encerrar e abro outra. Tá ótimo. Aí você me chama aqui. Sim.